A Júlia quer falar? Amém. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Por mais essa oportunidade de estarmos aqui para glorificarmos o nome dEle, com calor, sem calor. Graças a Deus. Nós temos aqui ali, um climatizador, um ventilador aqui. Graças a Deus, o Senhor é bom o tempo todo. Estou muito feliz, de poder estar aqui mais uma vez, para poder declarar o amor do Senhor por nós, compartilhar isso com toda a igreja. Peço os irmãos abrirem as Bíblias, suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 12 ao 17. Mateus 4, 12. Versículo 12. Amém? Todos encontraram? Lá no Novo Testamento, Becas? Primeiro livro. Mateus 4, versículo 12. Amém? Diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João Batista estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Podemos aceitar? Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor venha falar conosco o que Ele tem para cada um de nós, o que Ele fala com cada um, na medida que cada um irá entender o que o Senhor tem para dizer nessa noite. Quando a Evelyn me convidou para trazer essa palavra, a mim ou o Alexandre, e aí a gente conversou, e o Alexandre passou por um procedimento cirúrgico essa semana. Estética. Estava bem bonitinha. Ficou feio. E aí hoje ele usou aquela touca o dia todo, e aí cozinhou as orelhas, machucou. E aí por isso que ele não veio. Mas aí quando a Evelyn falou, e a gente conversou em casa, e aí nós decidimos que eu traria a palavra, eu orei e falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo, primeiramente? Porque antes da gente vir aqui e compartilhar algo com os irmãos, o Senhor fala, trata conosco primeiro, com a gente que vem aqui trazer a palavra. Ele mostra, ele coloca a luz primeiro sobre a nossa vida. E aí a palavra que o Senhor trouxe foi arrependimento. E foi essa palavra, a primeira pregação de Jesus. O que ele falou primeiro quando ele começou o seu ministério público. Antes disso aqui, dele começar a pregar lá em Cafarnaum, ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele, o Espírito conduziu ele ao deserto, e ele passou 40 dias no deserto, foi tentado por Satanás, todos nós conhecemos essa história. Ele foi tentado naquilo que ele necessitava naquele momento, como ser humano, não como Deus Filho, mas como homem, que ele estava passando ali no deserto.
ele foi tentado naquilo que ele precisava. Primeiramente, né, pela fome que ele estava sentindo, ele tentou, mas em tudo ele foi vitorioso com a palavra do Senhor. E quando ele voltou, ele soube, né, que seu primo João Batista estava preso. Ele saiu dali, ele voltou para a Galileia e foi para Cafarnaum. E lá em Cafarnaum ele começou a pregar. E a pregação dele, a primeira pregação, e é o que embasa toda a pregação dele durante todo o seu ministério, foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E é essa palavra que o Senhor tem para nós hoje. Porque nós, como igreja, temos vivido dias muito frouxos diante de Deus. E o Senhor falava comigo: a minha igreja está vivendo frouxamente diante de mim. E ele falava comigo: você está vivendo com frouxidão diante de mim. Não tem sido sincero o suficiente diante de mim. E eu, de repente, me assustei com aquela palavra. Falei: que é isso, né? Acordei um dia de noite ouvindo isso. Falei: meu Deus, que é isso? O que eu estou fazendo? Porque aí na hora que o Senhor fala, que o Pai fala, a gente quer falar: não, eu não. Eu sou boa. Eu não tenho vivido com retidão. Deixa eu falar: não tenho. E a minha igreja não tem vivido com retidão diante de mim. E a minha palavra não é de juízo, é uma palavra de amor. Foi o que o Senhor me falou. Essa palavra, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, não é uma palavra para trazer julgamento e condenação. É uma palavra de amor do Cristo, do nosso Salvador. Porque sem arrependimento, nós não podemos ultrapassar os portais e adentrar no reino de Deus. E veja que Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não diz: vai chegar o reino dos céus, um dia vai descer o reino aqui nessa terra. Ele diz: é chegado o reino dos céus. E esse reino desceu com quem? Com o próprio Cristo. Desceu com o próprio Cristo. E ele está no meio de nós, esse reino. Só que ele ainda não está na sua plenitude, porque isso vai acontecer quando Cristo vier e vai governar este mundo. E aí o reino dele estará na sua plenitude. Mas o reino dele é chegado, e sem arrependimento não é possível adentrar as portas desse reino. E a porta que nós temos aqui nessa terra para adentrar no reino chama Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é suave, ele é doce. Ele é o nosso consolador. Ele é sensível. E nós não podemos nos encher dele se nós não destituirmos de nós o nosso coração corrupto e sujo. Nós não podemos ter uma caminhada com o Espírito Santo se nós não clamarmos pela misericórdia dele para nos limpar. Então Jesus deu início ao seu ministério, foi batizado, foi experimentado no deserto e começou a sua pregação de arrependimento. E aí eu trouxe aqui o conceito, eu gosto muito de conceito, né? Parece que a gente entende mais. O conceito de arrependimento. E no nosso dicionário, Aurélio,
e voltar e mudar o mundo. Então, o que a gente entende é que quando eu me arrependo de algo, faço algo errado e falo, nossa, estou arrependido disso, eu tenho que estar num estado triste. O meu coração tem que se entristecer com aquele mal que eu cometi e eu preciso voltar aonde eu errei para mudar a rota e voltar para a direção certa. Porque se eu simplesmente falar, me arrependi do que eu fiz e continuar naquela direção, o arrependimento é falso. Eu preciso voltar aonde eu errei e dar nome a esse arrependimento. Senhor, eu me arrependo porque eu fiz isso, porque eu falei isso, porque eu pensei isso, porque eu cometi isso. E dar nome aos bois. Nós precisamos dar nomes e voltar. Nesse momento que a gente se ajoelha e fala, Senhor, eu me arrependo disso que eu cometi. Eu me arrependo. Eu estou profundamente entristecido. Eu estou profundamente contrito. O meu coração está angustiado. O meu coração chora. A minha alma está aliviada, está escura, com tanta sujeira. Mas eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Não tem uma canção? Não tem, Fernando? Que fala, é do primeiro amor, né? Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Nesse momento a gente está voltando naquele lugar da sujeira. E aí a gente pode agora, com o Espírito Santo, mudar o mundo, mudar a rota, voltar na direção certa. No último culto das crianças, nós falamos sobre isso. Que a gente estava falando sobre as placas de trânsito, e aí a gente falou, quando eu vou para o caminho errado, o que eu posso fazer? Eu tenho que continuar ali? Não, eu tenho que parar. Voltar até onde eu errei, pegar o caminho certo. Porque sem isso, nós não vamos nos arrepender verdadeiramente. E eu ouvi uma frase essa semana que eu falei, Senhor, né? O Senhor, quando Ele dá uma palavra pra gente, aí Ele vai falando assim, até nos outdoor que a gente vê na rua, Ele fala. E uma frase que eu li diz o seguinte: Jesus, não sei se falava Deus ou Jesus, Ele não perdoa quem pede perdão. Ele perdoa quem se arrepende. Porque pedir perdão é muito fácil. Eu falar, Senhor, me perdoa. Ou Senhor, me perdoa. Ai, me perdoa, Senhor. A gente fala isso toda hora. Ah, não devia ter feito isso. Ou Senhor, me perdoa. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você entra num estado que o seu coração está entristecido pelo que você fez, pelo que eu fiz. E eu volto diante de Deus e me derramo com profundidade, com verdade, e falo, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. O arrependimento é a chave para a nossa mudança de vida. Porque se a gente não se arrepende do que a gente fez, ou do que a gente faz, a nossa vida continua numa direção errada e a gente não tem mudança. E quando a gente se arrepende verdadeiramente de algo, nós escolhemos, com a ajuda do Espírito Santo, fazer algo diferente. Mudar algo, mudar um comportamento, mudar algo que a gente fazia de errado. É uma escolha. E aí agora com o Espírito Santo você pode caminhar de maneira diferente. E aí por que Jesus então começou o seu ministério pregando arrependimento? Por que então ele começou o seu ministério falando que ele veio para salvar? Por que então ele não veio, começou o seu ministério, não veio falando das bem-aventuranças do reino? Por que a primeira pregação, a primeira palavra que ele disse foi arrependei-vos? É porque sem arrependimento nós não podemos alcançar a
Vocês têm que conversar. Por quê? Porque é um relacionamento, não é? Não, você podia ligar, não sei o quê, ou deixar no filho. Não, você é uma coisa de casal. Então você liga, chama ele e conversa. É um relacionamento. Todos os dias. Com Deus não é diferente. É todo dia que a gente tem que conversar com Ele. É todo dia a gente tem que estar ligado nessa palavra. É todo dia a gente tem que orar. Eu falo para as crianças, para os adolescentes, que orar é o quê? Falar com o Pai. Aí eu sempre falo para eles: vocês gostam de conversar com o Pai de vocês? Aí eles falam: eu gosto, tia, porque, nossa, tia, porque eu falei pro meu pai. Aí eles começam com as histórias que eles gostam de contar pro pai, o que o pai falou, né? Olha, tia, quando eu falo isso pro meu pai, ele não gosta. Nossa, mas aí quando a gente conversa, isso é tão bom. Aí, aquele entusiasmo, sabe? De quando eles pensam como é bom conversar com o pai. É esse entusiasmo que a gente tem que ter para conversar com o nosso pai. Com o Pai do nosso espírito, porque nós somos seres espirituais. Deus é espírito, ele se relaciona com o nosso espírito. Mas Jesus vem falar: arrependei-vos, porque sem arrependimento vocês não vão poder acessar o Espírito Santo e não vai adentrar no reino. No reino que a gente não vê, mas ele está aqui. Então é por isso que Jesus começou pregando sobre arrependimento, porque nada que você fizer, que eu vier aqui pregar sobre prosperidade financeira, sobre cura, sobre qualquer outra coisa, se não houver arrependimento genuíno de dentro de nós, nós não vamos alcançar nada disso. É por isso que o arrependimento é tão importante, para a gente poder acessar o Espírito Santo. O Espírito Santo não aceita pecado. E nós temos, às vezes a gente acha que a gente tem uma lista do que é pecado, né? Do que eu tenho que arrepender. Mas é muito. Para cada um é algo. Porque pecado é errar o alvo que é Cristo. Então, a gente tem uma lista aqui na Bíblia das obras da carne, né? Do que é. E a gente pega essa listinha e acha que é isso. Mas lá no profundo nós temos iniquidades, pecados, desejos que nós precisamos confessar. Nós precisamos confessar aqueles desejos mais horrendos, mais sujos, aqueles pensamentos mais horrorosos que a gente tem, que a gente não fala para ninguém, porque imagina se a gente vai contar o que a gente pensa para alguém. Quem conta tudo que pensa para alguém? Tudo. Ninguém conta. Nem para psicóloga a gente não conta tudo que passa aqui dentro de nós. Por quê? Porque nós somos corruptos. Nós nascemos do pecado. Nós somos sujos. E Deus sabe disso. E é por isso que Ele vem e fala: arrependei-vos. E aí a gente tem que orar como então agora? O Espírito Santo coloca luz na minha vida. Eu falei isso aqui também, Maria. Coloca luz sobre a minha vida. Dei até o exemplo que a Michelle falou aqui, de quando ela estava sem luz na cozinha, uma vez, né, Michelle? E aí um belo dia arrumou a lâmpada. Pôs uma lâmpada de LED, eu acho. E ela olhou para o armário dela, e o armário dela estava sujo. E aí eu falei: o que ela fez rapidamente? Foi limpar, correndo. Ela foi limpar. Esse ir limpar é o arrependimento. Imagina, ela estava nas trevas. Ela estava no pecado. Ela estava fazendo aquilo que não agradava a Deus, que estava fora do que Deus desenhou para ela. Um dia, o Espírito Santo colocou luz sobre a vida dela. Ela viu a sujeira dela, que era
elas se sentiam com vergonha. E rapidamente ela voltou para o lugar da sujeira, do erro, e se arrependeu. E limpou. E houve luz. E haja luz. E houve luz. Lembra do texto da criação? E haja luz. E houve luz. E o Espírito Santo, Ele quer trazer luz sobre a nossa vida. Nesses dias não, hoje. Porque o tempo é este de arrepender-vos, porque é chegado o reino de Deus. A gente espera que Cristo volte sobre uma nuvem. E nós esperamos isso porque é promessa, está na palavra. Mas Ele disse, é chegado o reino de Deus. Então nós temos que viver isso aqui também. Não tem como ficar pensando que quando eu chegar lá, quando acontecer, eu vou viver. Porque Jesus disse que é chegado, arrepender, porque é chegado. Tira essa sujeira, destitui essa sujeira. Porque a sujeira é de quem? É de Satanás. Sai, se purifica, se limpa. E o arrependimento é para isso, para trazer para nós purificação, restauração, restituição do relacionamento genuíno com Deus, através do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Já vou terminar. Tem muitos exemplos na Bíblia, eu não vou falar mais pouco, porque eu já estudei o tempo. Mas Davi é um exemplo para nós de quem vivia errando, mas se arrependia. Tanto que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. É porque ele era santo? Porque ele era certo? Porque ele só pensava coisas boas? Não, porque ele era muito ruim mesmo. Cheio de sujeira. Mas ele se arrependia, voltava lá, rasgava suas vestes, vestia de pano de saco, colocava cinza na cabeça e ficava lá. Se arrependia e falava, me perdoa, Senhor. Me resgata, Senhor. Me tira desse lamaçal que eu me encontro, Senhor. E o Senhor vinha e restaurava a vida dele, e dava perdão, e restituía aquilo, e dava vitória para ele, e dava poder para ele. Maria Madalena, vou dar só esse exemplo, que tinha um passado sujo, porque era uma prostituta, tinha tanta iniquidade dentro dela, tinha tanta dor dentro dela, e ela se arrependeu. Ela se arrependeu e ela foi servir o ministério de Cristo. Ela serviu a Cristo. Porque ela voltou, se arrependeu e mudou a rota da vida dela. O arrependimento, ele é uma mudança no nosso coração, na nossa alma e na nossa mente. E nos aproxima de Deus. E constitui-se, arrependimento constitui de afastar-se do pecado. Se afastar do pecado. E se voltar para Deus unicamente. E ele é motivado pelo desejo sincero de obedecer a Deus. É um desejo sincero, irmãos. Não adianta a gente querer mentir para Deus. Não adianta eu querer orar e falar, Senhor, eu faço tudo certinho, eu sou tão boa, mas meu esposo é tão ruim. O senhor viu, né? O senhor viu o que ele fez, né? Como que, nossa, nem sei, Senhor, como que ele é ruim, né? Eu sou tão boa. Ou então eu falo, nossa, Senhor, eu trabalho tão certinho, faço tudo muito certinho, mas aqui, viu aquela colega da minha serviço? Viu o que ela fez comigo?
mas eu não olho para mim. É tudo esse exemplo, mas é todos os exemplos, viu, que vocês pensaram. É tudo aquilo que está lá no íntimo, que veio aí na sua mente, e que você falou assim, não, esse não, é esse. O que eu tenho que me arrepender? O Espírito Santo vai igual a luz. Aí aquele que você falar assim, ó, não, isso não tem nada a ver. Esse, ajoelha e arrepende dele. Por quê? Porque a nossa mente quer fugir. A nossa mente tem mecanismo para fugir. Por quê? Porque sabe onde está o erro. Então ele fala, volta lá e arrepende. Não consigo me arrepender, quero, meu coração está fechado. Eu acho que é assim mesmo. Ajoelha e fala, Senhor, Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Porque tem tanta iniquidade dentro de mim que eu não consigo nem me arrepender. Coloca luz sobre a minha vida. E aí, com essa atitude, o Espírito Santo pode começar a trabalhar em você, de pouquinho, para te levar a quebrantar o coração. Para que aí você possa se arrepender. E aí você pode se relacionar com Ele de verdade. Porque muitas vezes o nosso coração está tão fechado, tão cheio de dor, de amargura, de orgulho, de todos os tipos de sentimento que a gente passa, né? De tantas lutas que a gente passa, e a gente pensa assim, não, isso aí, o coração da gente vai se fechando. E nós vamos colocando camadas em cima disso, que quando é a hora que a gente precisa se arrepender para retornar para o desenho original de se relacionar com o Espírito Santo, a gente não consegue se arrepender. Então a gente tem que começar a tirar como cebola, camada por camada, e falar, Espírito Santo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Falar como aquele servo de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, eu não consigo. E o Espírito Santo pode começar a tirar uma camadinha para você se arrepender. Irmãos, essa palavra é uma palavra de amor do Senhor nessa noite, porque Ele quer se relacionar com os filhos dele. Qual pai não anseia por se relacionar com seus filhos de uma maneira íntima? Vocês que são pais, porque eu tenho esse desejo. Quando eu olho, eu falo assim, meu Deus, parece que não estou conseguindo, dói o coração. Agora pensa no coração do Pai de todos nós, que nos criou com o objetivo de nos relacionarmos com Ele. É uma palavra de amor, é uma palavra do Senhor que fala, volte, volta, meu filho, volta, arrependa-se dessa iniquidade, você não precisa viver assim. Você pode viver de uma maneira diferente, de acordo com o que eu desenhei para você. Deixa isso que você desenhou de lado, porque não é isso que eu quero. Entrega a sua vida a mim. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vou fazer uma oração, tá? E eu queria falar para os irmãos nessa noite, para a gente não sair daqui como se fosse mais um domingo, mais uma pregação. Mas que assim como no grego diz que essa palavra arrependimento significa metanoia, que é a mudança de mente, que nós possamos sair daqui como o apóstolo Paulo diz, renovando a nossa mente, para que possamos ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Sabe, irmãos? Ore para o Espírito Santo, coloca luz para que eu possa ver onde eu preciso
Senhor nosso Deus,